Aula 23 do nosso curso de Desenvolvimento para a Web. Meu nome é Walter e você está no canal Chutando Balde, com apoio da agência Mentaltech, neste curso totalmente gratuito que aborda web design e desenvolvimento. Bom, hoje vamos aprofundar um pouco mais e preparar os nossos arquivos para posicionamentos na tela. Vimos nas aulas anteriores diversos efeitos, o CSS2 e o CSS3, muita coisa legal, e estamos já na questão da diagramação, ou seja, como organizar o nosso layout, o nosso design de sites, de projetos de sites, para que fique como a gente quer, cada coisa no seu lugar, imagens, textos, títulos, animações e assim por diante. Para isso, eu vou abrir aqui arquivo por arquivo e vou explicar para vocês o que deve ser feito no código para fazer estas preparações. Vou começar aqui com o meu arquivo do index, que é a página inicial. Vocês viram que ele está assim como eu deixei na aula passada. Está com um parágrafo aqui com uma limitação de tamanho, que eu vou inclusive tirar aqui. Tá? Está com uma div aqui também com limitação de tamanho, que eu vou tirar. Vou deixar a cor dela, vou salvar e vou ver como fica aqui. Pronto, ficou assim, tá? Só com a parte amarela que está aqui a divisão. Primeira coisa é, eu posso nomear pedaço por pedaço das minhas páginas. Ou seja, o meu título já tem uma identificação, que é topo. Aqui a parte dos links não tem, mas eu posso criar aqui uma div com uma id igual a, entre aspas, menu. Ou nave, muita gente cria também nav, né? NAV de navegação, abreviação de navegação. Então aqui dentro da div id menu, que não tem nada ainda declarado lá no CSS, eu tenho os links, que são estes aqui. Então eu estou organizando e separando, criando containers, criando caixinhas, divisões, blocos que contêm links e todo o resto. Aqui, por exemplo, o título. Posso criar uma id título, aqui já tem. Tá? Aqui o título está aqui, né, no H1. Eu criei como topo. Vou deixar como topo, mas posso colocar ele dentro do título. Div id igual a título. E o fechamento eu coloco depois da H1. Ou até depois do HR, das quebras de parágrafo aqui, né? Vou deixar mais organizadinho aqui. Aqui. Eu vou dando um espacinho aqui. Olha lá. A mesma coisa eu posso fazer aqui, eu já tenho o ID conceito no H2 e assim por diante, imagens, né? E aqui eu posso inclusive separar por blocos. Eu tenho o ID fotografia, que compreende em toda esta parte aqui. Eu posso passar este fechamento aqui lá para o final, aqui, né? Para que esta div compreenda e englobe, contenha todos esses 3 parágrafos e mais esse link voltar ao topo ainda aqui. Voltar ao topo, na verdade, eu deixei fora. Tá aqui. Então, vai compreender, vai conter esses 3 parágrafos aqui. Eu posso criar uma id, se aqui já não tem, já tem aqui uma id história. Então, eu vou deixar assim. Tá? E assim por diante. A mesma coisa eu posso fazer na galeria, separar divs por IDs. Tá? E aí ir formatando aqui os tamanhos que eu quero e tudo mais. O que eu quero passar para vocês é que por muito tempo foi feito assim, e ainda é feito, dividir por IDs, e depois colocar lá as posições que a gente vai ver na aula que vem. Porém, foi aperfeiçoado, porque como cada um pode colocar a ID que quiser, o que vai na ID aqui é livre, eu coloquei título, mas poderia ser qualquer coisa. Para sites que fazem o cadastramento e a indexação, por exemplo, o Google, quando tu quer buscar algum site, ele usa diversos critérios para poder buscar esse site e alavancar, colocar ele no topo ou não de buscas. E um dos critérios é
se o título está bem colocado, qual é a relevância do título, esse tipo de coisa, entre muitos outros. E ele também leva o critério do código, como o código é organizado. E como cada um pode colocar a ID que quiser, fica um pouco bagunçado para o Google conseguir fazer esse cadastramento, essa indexação. E para isso surgiram tags HTML, para isso surgiram estas tags, que organizam um pouco mais. Muita gente ainda não usa, mas sites no padrão HTML5 já utilizam estas tags. São elas a header, as principais, a tag nav, ou nav, a tag section, a tag article, de artigo, sidebar e a tag footer. Elas compreendem, então, uma estrutura muito mais organizada do nosso código e do nosso site. O header é o cabeçalho, o nav vai compreender os itens de navegação principal do nosso site, o link de navegação, o menu. O section e o article são os parágrafos, os textos, é como se fosse ali as notícias ou o que a gente está colocando ali de imagem e artigos mesmo. Sidebar é muitas vezes opcional, pode ser um banner, por exemplo, ou pode ser um calendário, no caso de blog, os itens mais acessados, coisas do tipo, e o footer, o rodapé. Isso não quer dizer que eu não possa ter mais de um footer. Posso ter mais de um footer? Posso, aqui nesse exemplo, eu tenho só um rodapé aqui embaixo, mas eu posso ter mais de um sidebar, posso ter mais de uma section, posso ter mais de um article e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui nesse exemplo, eu vou estruturar ele, esse código, utilizando, então, aqui no meu HTML, esse exemplo. Aqui, o título compreende e está dentro do header. Então, eu vou criar a tag header aqui, que é essa tag nova, e vou fechar a tag header aqui. Ó, ela está aqui com o meu H1. Se eu tiver mais de um H1, eu posso ter mais de um header, inclusive. Tá? Geralmente se tem um somente, mas muitos sites que tem uma página só e aqueles sites que rolam, pode ter mais de um header. Geralmente se tem somente um. Aqui o meu menu de navegação, eu vou colocar dentro da tag nav. Vou fechar ela aqui. Ela complementa esta ID menu aqui. Eu posso formatá-la depois no CSS também. O H2 eu posso colocar então o section. Entendam o section como se fossem linhas. Geralmente é uma forma legal de se entender o section. Cada linha do site, né, que eu posso dividir inclusive em colunas depois na minha estruturação, é uma section. Então aqui eu posso ter uma section e o fechamento do section eu posso ter aqui antes de voltar ao topo, e dentro desse section eu posso ter inclusive articles, eu posso transformar esses parágrafos em artigos, colocar eles dentro de articles. Não vou fazer, mas poderia fazer isso e geralmente é o que se faz. Então aqui no H2 História é uma outra section. Sendo que elas podem receber IDs e classes também. Tá? E vou colocar o fechamento lá embaixo. Eu não tenho o rodapé aqui, mas eu poderia colocar esse voltar ao topo final como footer, que é o rodapé. Depois eu posso criar, inclusive, um footer. Tá? Geralmente contém os contatos, links de redes sociais e assim por diante, assim como o header também. Então já está estruturado aqui, pronto. Já nos padrões HTML5, pronto para receber algumas coisas, já salvei. Na visualização, se eu for visualizar no navegador, nada muda, porque eu coloquei nada não coloquei nada no CSS para formatar essas tags novas que eu coloquei aqui. Mas depois a gente fará isso numa próxima aula. A mesma coisa eu farei item por item na galeria e nos contatos, por exemplo. Na galeria, eu vou analisar o meu HTML. Aqui no H1, sabemos que é o quê? Isso mesmo, um header. Fechamento está aqui embaixo. Inclusive tem um fechamento de fonte perdido aqui. Eu vou apagar aqui, ó. Não serve para um errinho aqui de código. Beleza. A navegação
como eu fiz na outra, é o Neve. Vou fechar aqui. Posso colocar, selecionar tudo isso aqui, dar um tab aqui para poder visualizar um pouco melhor, assim como eu fiz em cima. E aqui começam as sections, em que eu tenho uma section galeria aqui na H2, galeria de imagens, né? E a galeria de vídeo pode ser uma outra section. Se não me engano, eu tenho inclusive um mapa lá embaixo. Não, o mapa está nos contatos, né? Então aqui eu vou colocar o fechamento da section aqui. Pode não ter footer? Pode. Geralmente tem, mas como eu não fiz aqui no exemplo ainda, tenho duas sections aqui. Salvei. Já está estruturado em padrões HTML5. Vou para os meus contatos. Vamos analisar o código HTML, a mesma coisa. Poderia ter feito isso no começo? Poderia, geralmente é feito. Como a gente não viu ainda, isso é uma novidade, estou fazendo depois. Muitas vezes, se tem um site já feito de alguém que não está nos padrões, pode ser colocado assim. É uma chamada otimização de código para os padrões HTML na versão 5. Aqui a nave, fecha aqui nos menus, vou selecionar tudo isso aqui, tecla Tab para criar um recuo e poder visualizar melhor. Aqui nos contatos é uma section, que tem o formulário, que a gente usou como exemplo. Fecha aqui a section no formulário. Pronto. Tudo organizadinho. Que beleza. Está nos padrões HTML5. Vou voltar para a minha galeria aqui, porque eu tenho um item aqui que eu gostaria de explicar também. Então aqui só lembrando, header é o cabeçalho da página. É o espaço reservado para informações como logotipo, slogan, barra de navegação e assim por diante. Muitos colocam dentro do header o nav. Eu poderia colocar a navegação dentro do header. O meu está fora, mas poderia estar dentro. Então, acho que, inclusive, eu não tenho aqui, está fora. Eu tenho o header, tenho o nav aqui do lado. E aqui também está fora, mas ele poderia estar dentro do cabeçalho. Section é uma seção de conteúdo, como eu falei, que pode ter imagens e assim por diante. São as linhas. Article é uma subdivisão dentro do section, pode ser uma coluna, algo do tipo. Footer é o rodapé da página, contém informações pertinentes. Eu não coloquei aqui o nav, que é a questão ali dos menus, pode ser vertical ou horizontal, os links de navegação. Eu não coloquei, mas também existe o aside. O aside corresponde ali ao sidebar. Então, a aside pode conter banners, informações geralmente que não estão relacionadas diretamente ao site. Pode ser um banner de uma propaganda, um marketing, um patrocinador, algo do tipo. Vocês já devem ter visto em alguns sites aí, aqueles banners laterais. Eles patrocinam muitas vezes aí alguns sites. Geralmente existe esta tag que se coloca essas informações ali, o aside. E para finalizar hoje uma aula só de preparação, a aula que vem sim que iremos posicionar, mas essa é uma aula bem importante, a tag Figure. A tag Figure ela vai completar imagens, ela pode conter imagens e não só imagens, como desenhos, diagramas, tabelas e assim por diante. É uma tag que deve ser aberta e fechada, diferentemente da IMG, e ela pode conter a IMG. Cada imagem eu posso colocar dentro de uma Figure. É uma forma de organizar também o código. Não fará grande impacto na visualização. Eu vou colocar aqui na galeria, que tem várias imagens, e vou abrir aqui uma tag Figure. E no final desta imagem, eu vou fechar a tag Figure. Então, esta imagem primeira abelha aqui, que eu vou inclusive abrir aqui no meu navegador. Aqui. Ela está dentro de uma tag Figure, que é essa aqui. As outras não, nada muda, mas ela está já pronta para ser indexada da melhor forma possível pelo Google ou por qualquer outro buscador, Bing e assim por diante. Posso fazer isso com cada imagem? Posso. Fica melhor. Dá um trabalhinho, mas posso sim. Coloco aqui a abertura, vou colocar todas as aberturas.
e depois todos os fechamentos. O código fica um pouco mais longo, mas temos que levar em consideração a organização dele e a estrutura que está otimizada. Uma coisa que a Figure pode conter e não tem aqui, também é uma otimização, pode ser otimizada, é a questão de colocar uma legenda nas fotos, que é a Fig Caption. Eu posso colocar então dentro da Fig uma Fig Caption, que é uma outra tag, e dentro dessa Fig Caption colocar uma legenda qualquer que vai aparecer embaixo da foto. Então, por exemplo, aqui, eu posso colocar aqui embaixo da EMG uma Fig Caption, e aqui eu posso colocar abelha. Agora sim, vai haver uma mudança. Se eu salvar e atualizar aqui, olha lá, apareceu aqui uma legenda embaixo da foto chamada abelha. Aqui, ó. A mesma coisa eu posso fazer para cada imagem, colocar uma Fig Caption em cada uma. Isso é opcional, mas poderia colocar, tá? Eu estou copiando e colando para depois mudar aqui a legenda. Todas elas estão com o nome de abelha, não condiz ali com a foto, né? Por exemplo, a segunda aqui é um beija-flor e assim por diante. Então eu vou colocando aqui os nomes que condiga cada imagem. Com a magia da edição eu vou voltar aqui, já vai estar tudo nomeado. Pronto, ó, tudo com o nome. Vou atualizar aqui. Todos têm uma Fig Caption. O que vocês vão notar quando a gente fez essa mudança? As legendas não estão formatadas, eu terei que colocar lá no CSS Fig Caption que eu quero, então que ela apareça. Então a formatação eu posso colocar aqui. Como é uma tag, eu não preciso colocar nem ponto, nem jogo da velha, eu só coloco Fig Caption aqui. Abro e fecho. E eu posso inclusive pegar esta formatação aqui. Vou copiar e colar do link ali, só mudar algumas coisinhas, porque aqui já tem aqui um negrito, já tem uma cor certa e já tem um font family. Não tem um tamanho aqui, né? Mas só de ter feito isso, ó, já mudou aqui uma corzinha ali. Posso aumentar o tamanho, colocar o mesmo tamanho, por exemplo, de um parágrafo ou de um H2 aqui, ou um tamanho intermediário na Fig Caption. Ah, legal, né? Vocês notaram também que houve uma quebra. Fig Caption causou uma quebra. Antes eles estavam organizados de 3 em 3 e a Fig Caption fez isso. Para solucionar isso com o CSS veremos depois, a gente vai deixar assim por enquanto, tá? Mas já está organizado. E uma outra coisa que ainda pode otimizar o código é dentro de cada IMG colocar o atributo alt de alternativo. O atributo alt é um atributo que a gente chama de descritivo. A gente pode colocar geralmente uma frase ou palavras que descrevam a imagem. Então aqui uma abelha em uma flor. Para que serve este alt? Se a imagem não for carregada por algum motivo, internet lenta ou algo do tipo, vai aparecer esse atributo no lugar da imagem. E também, em alguns dispositivos que têm leitura de tela, para melhorar a acessibilidade a algumas pessoas com alguma deficiência, esse atributo alt que irá ser lido. Então, vai melhorar muito a acessibilidade do site de vocês. Isso geralmente não é feito, mas eu aconselho que vocês façam isso. Tá? É uma forma de melhorar muito o site de vocês e tornar ele acessível. E fica aí dicas de boas práticas de programação. Aqui eu posso colocar aqui então beija flor voando, uma descrição, uma frase dentro do atributo alt, vocês escolhem dentro de cada IMG, dentro da tag ali, colocando um espaço, alt igual a entre aspas, que é como é configurado aqui, né?
a abelha voando para uma flor. E assim por diante. Pronto, todas as figuras com Alt, código muito mais otimizado e agora sim pronto para receber posicionamento. Veremos na aula 24 uma das formas de posicionar sites, veremos muitas formas. Eu comentarei quais são as vantagens, inclusive, e desvantagens de cada uma, quais são as mais utilizadas hoje em dia, e é legal que vocês conheçam, que se conheça todas elas para poder saber em qual situação pode ser aplicada, se vocês estiverem projetando um site do zero, ou mesmo se estiverem reprojetando um site, pegou um site lá que já está pronto, quer refazer ele, melhorar ele, adaptar ele para os padrões novos. Se vocês se depararem com uma situação de posicionamento de elementos antiga, vocês saberiam como melhorar ela, com o que será visto nas aulas seguintes. Espero que tenha ajudado essa aula. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Isto ajuda muito para que possamos continuar a fazer cursos gratuitos para todos vocês. Grande abraço e até a próxima aula.